Namastê, saudações de luz a todos, aqui é o Maurício. Nesse vídeo eu quero falar sobre um possível holocausto nuclear que poderia ter dizimado grande parte da população da Terra nos anos 60. Né? Esse holocausto ele fazia parte de uma transição planetária. Essa transição ela faria com que várias pessoas desencarnassem aqui da Terra, né? E aquelas almas mais densas, elas acabariam reencarnando em outros orbes mais densos, e as almas mais leves em orbes mais adiantados. Mais ou menos como a separação do joio e do trigo. E o nosso planeta ele estava programado para acontecer essa transição. E essa transição já foi feita pelo menos 3 vezes aqui na Terra. Uma das vezes foi com a guerra que dizimou a Atlântida, essas guerras nucleares, né? Isso muito antes do dilúvio. E o dilúvio também foi uma transição planetária. E a terceira foram as guerras também nucleares que dizimaram a civilização suméria. Então, estava tudo programado para que ocorresse esse holocausto nos anos 60. Né? Aí esse começou como? Vários cientistas encarnaram, né, antes e puderam criar, né, a tecnologia dessas bombas que não tinham antes. E essa tecnologia foi posta à prova em 1945, quando jogaram 2 bombas sobre o Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Isso já se pôde perceber esse poderio nuclear, né, dos Estados Unidos. E também teve uma corrida, né, depois do final da guerra entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, né, que a Rússia fazia parte, né, uma guerra fria, uma corrida armamentista, e que essa corrida armamentista ela poderia ter um fim trágico para a humanidade, né? Quando teve aquela revolução comunista em Cuba, os Estados Unidos, né, na época com o presidente Kennedy, cogitou, né, uma intervenção mais rígida contra Cuba, mas ao mesmo tempo a União Soviética, né, em que Cuba estava sob o guarda-chuva da União Soviética, poderia ter uma retaliação muito grande e poderia ter havido um conflito nuclear de proporções gigantescas, né? Então tudo isso, começando assim dos anos 40, né, foi propiciando que tivesse essas condições. Mas então o que ocorreu, né, para que isso não ocorresse, esse holocausto não ocorresse? Depois da guerra, 1945, viu-se toda aquela destruição. Em 1947,
2 anos depois, teve um conclave, mas um conclave, vamos dizer, nas estrelas, um conclave dos seres extraterrestres que comandam a evolução, né, desse projeto Terra, né, a evolução do projeto Terra. E nesse conclave foi decidido que a transição planetária não seria feita de uma forma violenta como ocorreu antes, né? Então, depois dos anos 45, 47, né, depois desse conclave, começou um avistamento gigantesco de naves espaciais, né? Começou a se avistar muito a partir de 47, o caso Roswell, né? O mundo inteiro começou a ver, porque os seres que comandam, eles não poderiam simplesmente aparecer e dizer, não, pare com essa guerra, pare com isso, né? Mas de uma forma, digamos assim, não tão oficial, né? E essas aparições de discos, de discos voadores, né, de naves, eles tinham a ver com isso, de querer dar um sinal para a humanidade de que essa corrida armamentista ela não poderia ser feita, né? Essa destruição não poderia ocorrer. Existia um americano chamado George Adamski, né? E ele era um astrônomo, digamos, amador, né? Que tinha um restaurante próximo do Monte Palomar, né? Um observatório astronômico. E esse cidadão, ele, nas horas vagas, ele ficava observando, né, com um telescópio, né, amador. E numa dessas observações, né, desceu esse objeto, né, extraterrestre, e dele, né, um ser também extraterrestre, né, convidou o Adamski para dar uma passeada, vamos dizer assim, né? E ele topou. Seria uma abdução de forma mais, vamos dizer, mais sutil, né? E esses seres explicaram a Adamski que essa corrida armamentista ela não poderia ocorrer, né? Que ele deveria ser o porta-voz, né, para essa pacificação. E, incrivelmente, né, ele acabou assim, tendo um crachá, né, do próprio governo dos Estados Unidos, em que ele tinha livre acesso ao Pentágono, ao governo, de qualquer hora que fosse, né? Tamanha foi a influência que ele conseguiu ter, né? Um cara que, um astrônomo, digamos assim, amador, né? E acabou tendo essa grande influência, né? Começou a fazer congressos, tal, falando sobre isso aí, sobre essa intervenção extraterrestre, que não poderia ocorrer essas guerras armamentistas, né? E vários artefatos foram deixados com o Adamski, que ele mostrava como, vamos dizer, supostas provas, né? Desse contato. E numa desses congressos, né, fora dos Estados Unidos, na Europa, ele estava no hotel, né, na Europa, para esse congresso, chegou uma carta. Mas aí, como vai chegar uma carta endereçada a mim,
né? Como o pessoal sabia, quem que sabia que eu estava aqui nesse local? Aí quando ele abriu a carta, quem que era o remetente da carta? Era esse ser extraterrestre. E o que dizia esse ser? Olha, você vai me encontrar em tal lugar, em tal horário. Aí ele foi, né, o Adamski foi até esse local e se encontrou com esse ser. E esse ser, ele deu instruções a Adamski. Entregou uma maleta e instruiu Adamski a procurar o Papa na época. Mas aí o Adamski falou pro ser: mas assim, eu não tenho acesso ao Papa, eu não conheço o Papa, não tem como, né? Vai ser impossível eu conseguir isso aí, né? Mas ele foi até o Vaticano com essa maleta, né? Sem saber de nada e tal. Chegou lá desorientado. Aí uma pessoa do próprio Vaticano anunciou: quem é Jorge Adamski? Aí ele disse: sou eu, né? Surpreso, né? Aí essa pessoa disse: o Papa quer falar com você. E ele foi conversar com o Papa. E quando o Papa viu o Adamski, ele falou: eu já esperava isso aí. Já fazia muitos anos que eu estava aguardando isso. E ele entregou essa maleta. E essa maleta, ele indicava, né, todos os procedimentos para que o Papa ele tomasse uma posição sobre essa corrida armamentista. Né? Então nessa época teve muito desses movimentos de paz, desse movimento hippie, né? Muito impulsionado por essas pessoas que foram influenciadas por esses seres. Né? E no auge da Guerra Fria, no governo do Kennedy, ele foi pressionado por esses seres que ele poderia apertar o botão, simplesmente dar ordem para que houvesse essa intervenção, né, nuclear em Cuba. Mas esses seres disseram: se você fizer isso, nós temos tecnologia para acabar, né, acabar com os Estados Unidos. Então não teria como ele fazer isso. E no final das contas, né, não teve. Teve toda essa tensão, né, que ficou-se por um fio. Mas essa guerra nuclear, ela não aconteceu por conta disso. Né? E agora, recentemente, a gente tem essa guerra da Ucrânia com a Rússia, né? E que pode ser uma iminência de uma, vamos dizer assim, medo talvez de uma terceira guerra mundial, uma destruição. E podemos estar nessa transição planetária mais catastrófica, né? Então é nosso dever agora evitar esse tipo de situação novamente.